municipalização da operação do transporte público. Como já teve a cidade já foi responsável pelo transporte público, tem estrutura para isso, a INDEC tem estrutura para fazer isso. A gente ficaria nas mãos dessas empresas que tiram muito dinheiro da cidade e devolvem um serviço precário. Seria mais fácil de cobrar. Na verdade, a gente está procurando os destaques, vai finalizar então as nossas propostas e a gente volta para os destaques. Depois daqui a gente Bom dia a todas, todos. A minha proposta seria, sugestão de proposta, né, que seja inclusa nesse plano, é que seja feito um estudo científico de mudança de modal ou diminuição gradual do modal rodoviário e do modal de veículos sobre trilho da cidade de Campinas, que promove também a integração da RMC. Eu acrescentaria que no final, sem a degradação ambiental, considerando os estudos técnicos, porque todas as vezes que vai se abrir praça, ou você está falando do 23, né? Ah, não! Ela deu errado. Ele tá fazendo sozinho. É assim, tá fazendo sozinho. Todos os esportes andar bem, os trabalhadores do esporte têm que estar bem. E a gente vê muita reclamação dos trabalhadores, inclusive acontece acidentes e muitas coisas, pelos trabalhadores do transporte não está bem. Então a gente queria acrescentar essa coisa dos trabalhadores
quer ver pelo menos banheiros, bebedouros, nos pontos finais, né, que isso não acontece. A gente anda todo dia no transporte, a gente vê como que é a questão dos trabalhadores do transporte. E, se possível, também a volta dos cobradores, que é um absurdo o que a gente vê nessa cidade, o transporte sem os cobradores, e agora com essa questão do só passa com aquele cartão lá, pessoas que não são da cidade sendo propostas a descer o ônibus porque não pode pagar com dinheiro, é um horror. Então, essa questão. Os equipamentos para os trabalhadores, né? Banheiros, bebedouros, nos pontos finais, e meios para que eles possam trabalhar bem, né? Bom dia a todos. A minha proposta é que respeitem o Estatuto do Idoso, garantindo, como antes, a idade de 60 anos para mulheres na passagem de ônibus gratuito. Porque antes dela, depois mudou aqui em Campinas, muitas cidades já aceitam isso. Entendeu? O governo federal já disse também que é com 60 anos e eles não respeitam, o município não respeita. Eu acho que tem que ser discutido isso. As mulheres com 60 anos já garantir o direito de passagem gratuita. Mas já tem, né? Vou retornar então para os destaques que desse eixo ainda. A dona Aparecida ela pediu um destaque lá no eixo do mar, então só para antes da gente passar para as novas propostas, tá? Agora são os destaques desse eixo. Eu tinha pedido destaque para o eixo, para o 23, porque a gente está vendo assim, só derrubando ar para abrir passagem, para abrir um monte de coisa, e aí a gente não assegura. Então, no final dessa parte aqui, colocar sem a degradação ambiental, considerando os estudos técnicos. Só queria acrescentar isso. Vamos na ordem para a gente não se perder. 18? 19 pontinho. Estou começando a servir o almoço, vai parar isso. 18 tem um lançamento do seu Benedito. Então, você podia ler novamente ali só para eu ter entendimento de onde que eu descargo? Fazer isso. Só filmar ele e levar lá. Aí, em infraestrutura, garantindo acessibilidade para as pessoas com deficiência, idosos e mães gestantes, mulheres gestantes. Desenvolver e implementar prioritariamente políticas e infraestrutura para o transporte ativo, especialmente para o fortalecimento e consolidação
implementação de centralidades intraurbanas e para a conexão ao acesso ao transporte coletivo. A intenção aqui é que a gente fortaleça as centralidades para redução de necessidade de locomoção. E o que é o transporte ativo? Me perguntaram aqui, então pode ser que mais gente tenha essa dúvida. O transporte ativo é o pedestre e a bicicleta. Posso já falar do 20? Vai passar 19 Aqui queria fazer só um acréscimo na redação, porque fala de estimular o uso do transporte individual autorizado em favor do transporte coletivo. Enquanto eu não tiver ônibus, precário, sem horário, né, 2 por dia, é impossível não usar o automóvel. Então eu acrescentaria desestimular o uso com renovação de frota e revisão de horários e itinerários, para a gente não precisar tomar às vezes 2, 3 condições para poder chegar no lugar. Frotas, horários e itinerários. O 20 seria uma proposta nova, tá? Municipal. Priorizar a infraestrutura de transporte ativo e de transporte coletivo em relação à transição da matriz energética. O que a gente pensa é o seguinte, é muito legal a gente mudar do ônibus a combustível fóssil para o elétrico. Mas primeiro a gente tem que ter ônibus na quantidade decente nos itinerários adequados. Então, antes da gente pensar nessa transição, não deixar de pensar nessa melhoria, nessa situação atual. Né? Ah, não, eu falei 24. Promover a construção, ampliação e melhoria de bicicletários e dos sistemas de bicicleta compartilhada, levando sempre em consideração a integração tarifária e a intermodalidade, propiciando mais alternativas de conexão de áreas mais distantes aos eixos de transporte. Essa é a proposta, não é só conectando as áreas menos centrais, né? As áreas mais distantes, às vezes elas não são centrais, não só as mais centrais, também aqueles núcleos perto de polos e centralidades nas diversas áreas da cidade. Posso já falar o 25? Com relação ao 25, posso já falar, Renan? Garantir o transporte como direito social e promover um conjunto de ações para a ampliação do uso frequente do transporte público em detrimento ao uso do automóvel. Acho que nessa linha de raciocínio, Tina, que você colocou também, para que a gente possa estimular o transporte público, ele tem que ser adequado, né? É muito difícil. E o 26, posso falar? 26, promoção de articulações. Eu já tenho. Tem mais alguma proposta, gente, com relação a esse eixo? Ou algum destaque, por acaso, tem responsável? A gente dá início ao último subeixo. Esse foi o último subeixo. A gente vai retornar só então, por solicitação da dona Aparecida, ao eixo do mar. Me pediu que eu queria fazer um destaque. Depois a gente vai partir para as novas propostas que foram entregues impressas. A página 3, última parágrafo. Implantação das áreas públicas verdes,